A gente tem a JF como um grupo gigantesco. Hoje é o maior empregador do país, com atuação em diferentes áreas, não só, como vocês viram, a área de energia, a área de proteína animal, a área de produtos de beleza. Tá em tudo, tá? Banco também? Banco original, meios de pagamento, né? PicPay, etc. Então, assim, é um grande grupo, tá? O Suslik aqui no nosso, com essa voz aqui de fundo, mas já contribuindo para o debate aqui. Então, o que importa? Importa entender o tamanho dessa empresa. Uma empresa que consegue ser o maior empregador do país, ela passa a ter um poder econômico e político gigantesco, porque qualquer mudança, qualquer decisão, qualquer medida que ela tome, ela pode afetar a política, tem um impacto político, tem um impacto social. Se ela chegar amanhã e disser, vou fechar essa empresa, vou encerrar, sei lá, 1.500 postos de trabalho. Isso pode ter um impacto enorme num determinado município, né? Isso pode fazer com que um prefeito deixe de ser reeleito, isso pode fazer com que um governador acabe também chamuscado por uma crise dessa e até o presidente da República, caso esse movimento seja maior. Ou seja, ela é super poderosa, hoje é a empresa, é o grupo empresarial mais poderoso do país, apesar de tudo que passou, tá bom? Uma vez você me chamou, Cláudio, e perguntou se eu poderia falar sobre a JF, etc. E eu falei para você que sem problema nenhum. Tudo que a gente está falando são dados públicos e não, o meu advogado deixa eu falar até em relação ao que é de dados públicos. Então, tudo que aconteceu na Lava Jato, eu acho impressionante. A Lava Jato tem uma série de coisas que aconteceram em termos de questões legais, de que se estava correto ou não estava correto, e sempre foi a história de, não tinha a jurisprudência aqui, não tinha a competência, o local, etc. Tal, mas nada do que a Lava Jato mostrou depois não aconteceu, tanto que tudo que a gente está falando de JF, estamos falando de JBS, todos esses atores já foram condenados, inclusive na justiça americana, né, que depois não teve o Supremo para impugnar essas condenações. Então pagaram milhões e milhões de dólares até na justiça americana em relação a isso. Então não dá para a gente falar que não existiu. Então eu acho muito interessante, Cláudio, eu sei que você também é uma pessoa como eu, que acredita na Lava Jato, que ela existiu, né? Porque agora tem pessoas que acreditam que ela não existiu, que ela não foi uma miragem, foi uma perseguição, o que quer que seja. Eu não acredito nisso, mas no mínimo um monte de gente foi condenada e o dinheiro estava lá, as pessoas fizeram as suas delações e ninguém tinha uma arma na cabeça para fazer delação, e nas delações apareceram propinas em tudo que é lugar, bancos de propinas e tudo mais, né? Então isso não dá para pagar, isso você pode tirar o processo, pode não sei o que, mas não dá para pagar. Então se você está falando do passado da JF, foi isso. Como a JF, em termos de custo, ela teve vamos dizer assim, não só uma sorte, mas também uma visão comercial, logicamente, mas a proteína animal cresceu muito no mundo, e o preço cresceu muito, e as empresas cresceram muito. Então isso deu uma robustez para o grupo, né? O grupo ficou muito grande e começou a pegar esse dinheiro, esse excedente de dinheiro que recebia da JBS, que era o carro-chefe, e aplicar em outras coisas. Começou a fazer uma diversificação, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então começou a comprar empresa de celulose, você vê que tem o maior imbróglio nisso, começou a comprar uma empresa de energia, começou a comprar empresa de mineração, então começou a diversificar, começou a comprar banco, que eu falei para você, desculpa ter falado, né? Eu fui seu ponto, né? Eu gostei muito de algo que você colocou no Twitter, né? Que tem gente que tem problema de ponto, né? Tinha o seu comentário sobre a imprensa, como era difícil falar com ponto no ouvido, né? Porque é o que está acontecendo, né? Mas um sistema financeiro e tudo mais. Então expandiu, diversificou mais e ficou mais forte ainda. A única coisa que é importante ver é o seguinte: o poder não é tanto, não é só pela geração de empregos, viu, Cláudio? É que você colocou muito bem colocado. Mas por quê? Porque, na verdade, ela tem uma interdependência. Ela também não pode falar assim, olha, sabe o que é esse monte frigorífico? Eu vou vender tudo e vou embora. Não vai fazer isso, porque são altamente lucrativos, né? Então o governo pode ter uma pressão um pouco maior em relação a isso, e em relação à âmbar, a gente já comentou, você me chamou uma vez para comentar sobre isso, é muito esquisito, 3 dias depois muda a legislação, depois que eles acabaram de comprar da Eletrobras. Então a minha sugestão, né, o pessoal do
da oposição talvez não saibam, então eu vou fazer uma sugestão, até um pedido. Poxa, vai no Ministério Público, né? Como que você pode pagar um negócio que vale 100, você vai pagar 1.100 e aciona o Ministério Público? Tá cheio de... eu sempre acreditei que o Ministério Público tivesse independência, né? Mais até do que o Judiciário, na minha modesta opinião. Então, vai no Ministério Público e faz barulho nisso daí, entendeu? Porque essa de Roraima eu não conhecia, eu conhecia a outra. Você tem um desfibrilador, já que você é médico? Tem aí? Tenho. Porque precisa para o Ministério Público um desfibrilador para ver se ressuscita essa galera. Porque não é possível. Eu lembro da época do Fernando Henrique, lá atrás, tá? Eu não sou tão novo, que tinha aquele, acho que era Luiz Francisco, que qualquer coisa que apareça do Fernando Henrique, ele falava que era um absurdo, ele era um lobo solitário contra o Fernando Henrique na época no governo, né? Tinha que ter alguém para fazer a mesma coisa hoje. Hoje está difícil. Não é possível. Não sei onde estão os lobos, só carneirinho.